Pessoal, tudo bem? Eu vou gravar um vídeo bem informal hoje, porque foi uma coisa que aconteceu agora de manhã. Eu estava entrando aqui no escritório, né, para trabalhar e percebi algo muito interessante. Peraí que eu vou mostrar uma coisa para vocês. Tava chegando para trabalhar aqui hoje e aí eu fui abrir a caixinha de correios aqui, ó, né, do nosso escritório, e aí de repente aconteceu uma coisa engraçada que eu já venho notando há algum tempo, mas que de repente fechou um plim na minha cabeça. Eu nem tirei o que está aqui dentro, mas vou abrir, né? Bom, como vocês podem ver, tem um monte de folders, né? De cartinhas, enfim, de anúncios e tal, de revista. Bom, o que isso tem a ver com a gente falar alguma coisa que tem a ver com o desenvolvimento de pessoas? Vamos ver se eu consigo me explicar. Bom, já faz no mínimo uns 3 anos que a gente vem numa crise, né? Crise econômica, que se alastra para a crise política, social aqui no Brasil. E por ter um escritório numa casinha de rua, eu claramente percebo a quantidade de material, né, que todo dia é entregue e é colocado nas caixinhas. E o que eu tinha percebido claramente nos últimos anos é que a quantidade desse material tinha parado completamente. Né? Chegou um ponto onde durante uma semana inteira nenhuma correspondência foi colocada, tirando, claro, luz, água, enfim. Mas essas correspondências publicitárias simplesmente estavam parando, elas não estavam rolando porque elas têm custo. E o que eu comecei a pensar é engraçado, né? A crise corta inclusive os investimentos em divulgação. As pessoas começaram a parar de gastar em algumas coisas, como por exemplo esses folders. E aí, de repente, nos últimos meses, eu comecei a perceber que a quantidade de folders foi aumentando, até que hoje me deu o plim, porque a hora que eu abri a caixa de correios, ela estava lotada de folders. O que isso quer dizer? Eu tenho uma ideia. Eu acho que isso quer dizer que, de certa forma, a economia está começando a melhorar. Mas, na verdade, esse não é um vídeo para falar de economia. Esse é um vídeo para falar de visão sistêmica. Pois é, visão sistêmica. Visão sistêmica, turma, é a capacidade de você enxergar o todo. Até aí a frase pode ser um pouquinho falsa, né? Ou um pouquinho, talvez, rasa demais. Enxergar o todo, na verdade, não é você ver tudo o que está acontecendo, mas é você entender a correlação entre tudo. Entender coisas que eventualmente não estão aparentes, mas que você consegue perceber que elas estão entregando mais uma informação além daquela que é evidente, óbvia. Mas é também você enxergar coisas que não estão próximas, mas que podem estar conectadas no futuro. E aí me chamou a atenção esses indicadores não convencionais. E eu achei que esses folhetos podem ser um indicador não convencional de melhora na economia. Eles são ou não são? Não sei, não tenho certeza. Mas eles no mínimo estimulam a visão sistêmica, porque eles saem daquela história de padrão. Ou seja, vamos olhar taxas econômicas convencionais, câmbio, crescimento de PIB e vamos olhar coisas do dia a dia. E visão sistêmica é essa capacidade, ou esta inclusive vontade de querer enxergar além do óbvio. E nesse mundo não convencional, a gente vai também começar a se perguntar um pouquinho como é que um líder, ou seja, uma pessoa que influencia outras pessoas, que conduz outras pessoas, precisa entender a visão sistêmica. Qual é o papel da visão sistêmica para um líder nos dias de hoje? E é engraçado porque outro dia uma colega mandou um trechinho de um livro novo de um cara chamado Rancharan, um grande pensador sobre o comportamento humano e sobre o tema liderança. O livro inclusive chama-se Ataque. E numa das partes do livro, na introdução inclusive, ele falava sobre as novas competências que os líderes precisarão ter daqui para frente. E uma dessas competências, eu até anotei aqui para falar para vocês, é o que ele chama de acuidade perceptiva e capacidade de enxergar oportunidade na incerteza. Ou seja, reconhecer que a incerteza é um convite para o ataque aqui, claro, não violento, mas ataque de oportunidade. Interessante isso, né? Porque, na verdade, o que o Rancharan fala na abertura desse livro é que os líderes daqui para frente vão precisar ter um negócio muito peculiar, que é a capacidade de assumir o controle da incerteza. Assumir o controle da incerteza. Pode parecer um paradoxo, mas é uma leitura muito interessante dos dias de hoje e de um desafio que o líder vai ter que ter a partir de agora. Assumir o controle da incerteza. Isso significa que ele vai ter que ter mais do que nunca visão sistêmica. Enxergar antes de todo mundo o que vai acontecer, enxergar desdobramentos não óbvios, observar indicadores não convencionais e aí sim ele, como líder, posicionar as pessoas para os impactos que tudo isso pode vir a ter. Achei bastante interessante.
O Ranchera também diz uma outra coisa muito interessante que eu vou tomar a liberdade de ler aqui. Ele diz que esta capacidade de assumir o controle da incerteza e que vem através da acuidade perceptiva é também uma preparação psicológica e mental para enxergar além do campo de visão. Preparação psicológica e mental para enxergar além do campo de visão. Está falando claramente de visão sistêmica. E ele também diz, isso vai fazer com que ele possa identificar anomalias, contradições e excentricidades no cenário externo antes do outro. Que outro? Bom, pode ser um concorrente, mas pode ser também uma equipe que está muitas vezes cuidando do dia a dia mais operacional ou mais tático dos desafios e que se esse líder enxerga antes do outro, ele pode filtrar, organizar essa informação e prepará-la de maneira que ela chegue mais útil para esse outro, no caso, diretamente a equipe dele. Portanto, visão sistêmica não é enxergar o todo e no final das contas não ver nada. É, na verdade, ter foco, mas ter foco em vários aspectos diferentes. Aspectos, inclusive, que num primeiro momento não necessariamente estão conectados de maneira óbvia. Você olha para cada um deles e enxerga uma linha muito tênue que muitas vezes conecta eles. E ao enxergar essa linha, começam a surgir insights, começam a surgir oportunidades, começa a surgir uma visão que antecipa um possível problema ou até mesmo uma possível solução e oportunidade antes de todo mundo. Tem uma história muito legal que eu ouço muito quando falam sobre a questão do cérebro ter foco, né, e que tem a ver com neurociência, que fala que o foco do cérebro é como você estar numa sala escura e acender uma lanterna que vai iluminar pedaços desse quarto. Você muitas vezes sabe o que tem nesse quarto ou imagina que tem outras coisas, mas você só consegue enxergar com clareza aquilo para onde a lanterna está direcionando a sua luz. Acho que visão sistêmica é mais ou menos assim. Você sabe que tem muita coisa e você precisa ter foco para olhar cada uma delas, né, por um momento e com alguma profundidade. Mas o que a visão sistêmica faz de alguma forma é mentalmente acender a luz do quarto e poder enxergar tudo junto, conectado, ainda que isso não esteja óbvio. Portanto, mais uma vez é ter foco, mas ter foco em várias questões não óbvias que ao estarem conectadas, este indivíduo que tem a visão sistêmica desperta um insight sobre elas. Eu acho que esse grande benefício que vai surgir da visão sistêmica é a capacidade de enxergar antes de todo mundo, como a gente já falou, e perceber que muitas vezes o problema não é necessariamente um problema. Ele é só uma situação pedindo que alguém enxergue antes de tudo uma possível solução. E quem tem essa visão sistêmica enxerga essa solução e antecipa. E aí eu vou encerrar esse vídeo com uma frase que uma vez a gente tirou de um livro e que mostra um pouco dessa visão sistêmica de um jeito poético. Espera aí que eu vou mostrar a frase para vocês num quadro que a gente tem aqui no nosso quintal. Tá aí, pessoal. Essa é a frase. Hoje é o amanhã que ontem nos preocupava e tudo vai bem. A gente tirou essa frase de um livro chamado Diga a Satã que Entendi o Recado e é um romance que se passa em Dublin. E essa frase dentro do romance aparece ou está num quadro, num pub, né, que tem dentro da história em Dublin. Essa é uma frase ótima sobre visão sistêmica, porque se eu enxergo o amanhã antes de todo mundo, eu me preparo melhor para este amanhã e naturalmente ao me preparar melhor, ele tende a ficar tudo bem. Hoje é o amanhã que ontem nos preocupava e tudo bem. Bora lá exercitar essa visão sistêmica. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse último vídeo. Eu espero que tenha sido útil, antes de mais nada, para o desenvolvimento pessoal de quem pôde assistir. Aliás, já que você assistiu, por favor, se inscreve no nosso canal. Você vai poder assistir novos vídeos, a gente está sempre publicando coisa nova. Compartilha o que você acabou de assistir com quem você acha que também vai poder aproveitar em termos de conteúdo. E, por favor, deixa todas as suas sugestões, críticas, temas novos que você gostaria que a gente abordasse em outros vídeos. A gente sempre vai pesquisando e vai preparando o material a partir daquilo que vocês sugerem. Tá bom? Muito obrigado, um ótimo dia para todo mundo. Valeu!